na área das ciências criminais, sou professora da pós-graduação já há alguns anos, nas áreas de Direito Penal e Processo Penal. É a primeira vez que eu estou dando aula numa pós do curso SEI, mas já tenho o curso em parceria com o SEI Acadêmico. E agora também sou professora da graduação em Direito aqui na UEL, a Universidade Estadual de Londrina, também ministrando Direito Penal e Processo Penal. Então, estou muito feliz de integrar o corpo docente dessa pós-graduação em Direito Penal e Criminologia. Só temos professoras e professores excelentes, competentes, feras em suas áreas de estudos. Então, eu fico muito feliz mesmo de poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, um pouco do que eu sei. E, enfim, agradeço muito o convite do professor José Flávio, que é meu grande amigo e parceiro, e do professor também André Jean Berardino, pelo convite, né, de compor aqui essa pós de excelência. O que me coube tratar com vocês dentro do direito penal, da parte geral do direito penal, foi concurso de pessoas. Então, trataremos nesses 2 blocos de aula sobre coautoria e participação. Então, eu fui orientada aqui né, ficar dentro aí de 2 blocos de 30 minutos, prometo que é isso que eu vou tentar fazer, para que né, tenhamos aí um tempo razoável e adequado para entender esse conteúdo tão complexo dentro da parte geral do direito penal, né, do nosso Código Penal, mas, enfim, havendo né, qualquer colocação, qualquer dúvida, depois que vocês assistirem essa aula que está sendo gravada, vocês, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para trocar essa ideia comigo. Eu preparei um material aqui que vai ser disponibilizado para vocês, mas que eu também vou compartilhar aqui na tela com vocês, então já vou dar um jeito de inserir aqui a minha apresentação, para a gente dar início propriamente aqui aos nossos estudos. Então, como eu disse para vocês, coube a mim tratar de concurso de pessoas, ou seja, de autoria e participação né, no direito penal e dentro do nosso regime do Código Penal brasileiro também. Eu deixei aqui alguns contatos, caso vocês desejem, né, iniciar esse diálogo comigo, trocar essa ideia comigo. Deixei meu e-mail profissional aqui e o meu Instagram também, 2 caminhos aí, 2 meios de comunicação que vocês conseguem entrar em contato direto comigo. Eu sempre respondo, posso demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a resposta sempre vem, tá? Então, no nosso roteiro, o que eu separei para tratarmos sobre concurso de pessoas? Então, vamos entender em que lugar do Código Penal existe essa previsão da coautoria e da participação. Então, a gente parte desse pressuposto, né, da previsão no nosso Código Penal. Depois, a gente vai estudando teorias que existem na dogmática penal acerca da coautoria, né, da autoria e da participação. Então, a gente vai tratar de conceito de autor, quais são os conceitos que existem, quais são as teorias que existem acerca da autoria. Depois entramos no regime previsto no Código Penal brasileiro para a autoria, entendemos o que é participação também no Código Penal, e depois entramos em alguns casos mais específicos, né, para entender como que se dá a participação, por exemplo, de menor importância, que está previsto no CP, que a gente vai ver, participação dolosamente distinta, que também está previsto no CP, veremos, como que se dá a participação em ações neutras e como que se dá o concurso de pessoas nas modalidades delitivas, a exemplo dos crimes omissivos próprios e o concurso de pessoas nos crimes culposos. Acabei de lembrar aqui exatamente qual é a modalidade que eu estava buscando. Então, a gente já começa aqui, né, no nosso primeiro bloco de aula, a tratar da previsão legal da coautoria, ou melhor dizendo, do concurso de pessoas no Código Penal, para a gente, pelo menos, conseguir se localizar no Código, né, para entender onde que isso está previsto e o que existe de previsão, para depois a gente vir a entender né, onde o Código Penal se enquadra nas teorias existentes na dogmática penal, tá? Já de início, é bom que vocês saibam que temos né, um conceito de autor para o nosso direito penal brasileiro, mas existem teorias que foram criadas no estrangeiro, a exemplo de teorias criadas na Alemanha, que a gente vai ver, principalmente uma, né, foi criada pelo professor Klaus Ruxin, que foi trazida para o Brasil por meio de professores competentíssimos brasileiros que foram, né, beber da fonte lá na Alemanha com o professor Ruxin, ou que estão lá ainda, exemplo do professor Luiz Greco, e que foram trazidas para o nosso direito penal e que têm sido utilizadas também, tá? Mas primeiro a gente vai entender como que a doutrina brasileira classifica o conceito de autoria e participação no Código e como que essas outras teorias, né, criadas fora do Brasil e trazidas para cá, estão aplicadas no nosso direito penal brasileiro, tá? Então, de início, o que a gente precisa saber? Que há previsão no Código Penal, na parte geral do Código Penal, acerca do concurso de pessoas. E isso começa lá no artigo 29 do CP, que nos diz o seguinte:
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, temos uma previsão já no parágrafo 1º acerca da participação. Mais à frente, veremos que é uma previsão pouquíssimo utilizada no judiciário brasileiro e que, tem pouca utilização prática para a gente. Tá? Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena, desse crime menos grave, será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Na doutrina, a gente chama esse parágrafo 2º de participação dolosamente distinta. Vamos estudar isso mais à frente na nossa aula. Precisamos nos preocupar só em entender, nesse momento, qual é a previsão contida no CP. Para além do artigo 29, então, caput, que trata da coautoria no CP brasileiro, do parágrafo 1º, que trata da participação de menor importância, e do parágrafo 2º, que trata da participação dolosamente distinta, temos também o artigo 30 e o artigo 31, ainda tratando de coautoria. Então, o artigo 30 trata das circunstâncias incomunicáveis entre coautores. Então, não se comunicam entre coautores as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando essa condição de caráter pessoal for elementar do crime. Então, condições pessoais de autores, a exemplo de idade, a exemplo de imputabilidade ou inimputabilidade, não se comunicam para outros autores daquele mesmo delito, salvo quando essa elementar, quando essa condição for, salvo quando essa condição for elementar do crime. A exemplo de uma condição pessoal que é ser funcionário público. Existem, a gente vai ver isso mais à frente, só estou fazendo aqui alguns comentários iniciais. Existem alguns crimes, que são aqueles crimes funcionais, que a gente chama, crimes contra a administração pública, que exigem do agente uma característica especial, que é a de ser funcionário público. A exemplo do crime de peculato, do crime de concussão. Só que um particular que pratica em coautoria com um funcionário público um crime de peculato vai também responder por crime de peculato, porque essa condição especial de funcionário público faz parte da elementar do tipo do peculato, tá? Veremos isso mais à frente. E o artigo 31 trata dos casos de impunibilidade da coautoria ou da participação. Então, 31 nos diz que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, que são formas de participação, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, o artigo 31 trata da impunibilidade dos atos preparatórios. Então, nos casos de haver, da existência de mais de uma pessoa praticando aquele delito, essa pessoa só vai responder caso o crime, pelo menos, comece a ser executado, A gente inicie o iter criminis. Se isso não chegar a acontecer, se essa conduta criminosa permanecer somente no plano da preparação, somente no plano do ajuste de vontades, da imaginação, da instigação ou do auxílio, sem iniciar o iter criminis, trata-se de um ato preparatório. Atos preparatórios, em regra, no nosso direito penal, são impuníveis. Então, é disso que trata o artigo 31. Bom, visto tudo isso, até agora, de previsão no Código Penal, previsão legal de coautoria e participação, ou melhor dizendo, previsão legal de concurso de pessoas no Código Penal, a gente começa a construir um conhecimento aqui. A gente começa a entender, primeiro, que o concurso de agentes, ou seja, a coautoria ou a participação, ocorre quando mais de um agente pratica uma única conduta criminosa. Então, mais de uma pessoa pratica um único crime. Então, é indispensável para que exista coautoria, a pluralidade de agentes e uma única infração penal. E esse concurso de pessoas, essas várias pessoas, ou pelo menos mais de uma, cometendo uma única infração penal, pode se dar de duas formas, ou em coautoria ou em participação. E veremos a diferença de coautoria e participação mais à frente, mas a gente precisa saber, então, que são espécies do concurso de pessoas. Precisamos saber também, ou conseguimos saber já de cara, que o concurso de pessoas está vinculado à tipicidade daquele injusto, Então, a gente estuda concurso de pessoas no momento em que estamos estudando tipicidade do injusto. Então, tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. A coautoria ou a participação só será verificada a partir da análise de um tipo penal específico, de um crime específico. Eu não tenho como aplicar de forma indistinta, os conceitos de autoria e participação para todos os casos existentes, para todos os tipos penais existentes. Existem
especificidades que precisam ser analisadas em relação ao concurso de pessoas, a depender do crime que está sendo analisado, tá? Então, de início, a gente já sabe, lendo só o código, a gente já sabe isso. Concurso de pessoas depende de várias pessoas praticando um único crime, pode se dar na modalidade coautoria ou participação, e essa análise é uma análise de tipicidade do injusto penal. Então, visto essa primeira parte, delimitando o que é o concurso de agentes, a gente passa ao estudo do conceito de autor. Então, precisamos entender o que é autor para o direito penal, né? É quem pode ser punido como autor pela prática de um determinado tipo de injusto, tá? A gente tem 3 conceitos de autor tratados na literatura penal, né, na dogmática penal. O primeiro conceito é o conceito extensivo de autor. Então, a doutrina majoritária no Brasil entende que é o conceito adotado pelo Código Penal brasileiro. E por que a doutrina entende que é o conceito extensivo de autor aquele adotado pelo Código Penal brasileiro? Porque o artigo 29, né, da leitura dele, a gente não consegue diferenciar autor de partícipe. A lei não traz essa diferenciação para nós. Vamos ler de novo o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, a gente não consegue entender, da leitura do artigo 29, quem é autor e vai responder como tal, e quem é partícipe vai responder com uma culpabilidade reduzida. A gente não consegue entender dessa leitura. Por isso que se diz que é um conceito extensivo de autor. Todo e qualquer agente que pratique o tipo objetivo pode ser considerado um coautor daquele delito, tá? Então, a crítica que a doutrina dá a esse conceito tão extensivo de autor, que não delimita, né, o tratamento que será dado, ou melhor dizendo, não delimita quem é autor e quem é em quem é partícipe, qual o tratamento vai ser dado a cada uma dessas figuras, porque a figura do autor tem, né, pelo menos em linhas muito gerais, a gente consegue entender que tem uma atuação mais central, digamos assim, na prática do delito, né, uma atuação de mais importância. E o partícipe, em linhas muito gerais, a gente tem uma ideia que é aquele que fica com uma atuação mais residual. Só que para o Código Penal brasileiro, não se faz dessa diferenciação que a gente tem, né, digamos assim, no nosso imaginário, né? O autor trata desculpa, o Código Penal trata todo mundo como igual, tá? Então, a crítica que se faz é justamente essa, dar tratamento igual a comportamentos distintos dessas pessoas na prática do injusto penal, inobservando a culpabilidade e a proporcionalidade. Então, para essa doutrina que entende que o conceito adotado pelo Código Penal é o extensivo, o partícipe também é autor do crime, pois responde exatamente pelo mesmo crime, só será apenado de forma diferente, né, lá na dosimetria, a hora que for apurada a sua culpabilidade, vai ter provavelmente uma pena reduzida, mas é somente isso que o Código Penal nos dá já de cara, né, da leitura do artigo 29. Para além do conceito extensivo, então, que, como eu já repeti aqui mais de uma vez, grande parte da doutrina entende que é o conceito adotado pelo Código Penal brasileiro, nós temos também o conceito restritivo de autor, que pretende aí diferenciar um pouco melhor a autoria da participação. Então, esse conceito restritivo nos diz que nem todos aqueles que concorrem para a prática do injusto, para a prática do crime, são, de fato, autores. Existem aqueles que concorrem para a prática do crime, mas é uma concorrência, né, reduzida, parcial, residual, e por isso essas pessoas devem ser tratadas de forma diferente, devem ser tratadas como partícipes. E dentro do conceito restritivo, nós temos outras 2 subcategorias, né, subdivisões do conceito restritivo. A gente tem a teoria subjetiva, dentro do conceito restritivo, e temos a teoria objetiva. A teoria subjetiva vai nos dizer o seguinte: eu preciso estudar o sentimento, né, a manifestação anímica daquela pessoa para entender se ela é autora ou se ela é somente uma partícipe do crime. Então, para a teoria subjetiva, né, o próprio nome nos dá a dica, eu preciso entender ali das características subjetivas daquele agente, se ele é autor ou partícipe, a partir do como ele age dentro daquele contexto da prática delitiva. Então, para a teoria subjetiva, autor é quem age como se fosse autor, ou seja, quem deseja o resultado típico. Já o partícipe é quem não deseja o resultado típico, mas realiza o resultado para essa outra pessoa que deseja o resultado típico.
A crítica aqui com relação a essa teoria subjetiva é justamente a dificuldade prática de se diferenciar o autor do partícipe, né? Então, como que eu vou, né, estudar essa manifestação anímica do agente para entender se ele desejava muito, né, pessoalmente o resultado, ou se ele não desejava e somente realizou o resultado para outra pessoa, amando daquela outra pessoa, né? Então, na prática, é difícil de diferenciar um do outro. E outra, poderia nos levar a uma situação incongruente, uma situação contraditória de responsabilização. Por exemplo, aquele que mata uma pessoa, né, aquele agente que mata uma pessoa amando de outra, só está realizando o resultado típico, que é matar alguém amando de outra. É o mandante que deseja, que tem vontade de realizar o resultado típico. É o mandante que deseja a morte daquela pessoa. Mas não é ele que vai lá e mata, ele, né, paga outra pessoa para assim fazer. Então, chegaríamos aí numa situação de apenar a menor, né, como partícipe ou executor do crime de homicídio, e o mandante como autor, né? Parece uma conclusão, né, parece uma solução, melhor dizendo, um pouco incongruente para responsabilização de pessoas. E a outra teoria, dentro do conceito restritivo de autor, é a teoria objetiva. E aí a gente subdivide, de novo, novamente, essa teoria objetiva em duas. A formal objetiva e a material objetiva. A formal objetiva vai nos dizer que autor é quem realiza a ação típica e partícipe quem não executa o tipo penal, mas ações prévias e preparatórias. Aqui também a gente poderia né, tratar como mandante do crime, como partícipe aquele que é mandante do crime, apesar de ter o domínio fático, né, do projeto criminoso. Então, talvez também não seja uma saída tão interessante assim, a depender do caso. E na teoria objetiva, né, material objetiva, a gente distingue autor e partícipe a partir da relevância causal de cada comportamento para a realização do tipo de injusto. Então, seria uma responsabilização como autor para aquele que realiza diretamente a conduta criminosa e responsabilização como partícipe para aquele que indiretamente realiza a conduta criminosa, tá? Voltando um pouquinho, a teoria subjetiva é pouquíssimo adotada pelos ordenamentos jurídicos aí nos países de tradição parecida com a nossa, né, nos países democráticos, e é pouquíssimo também aderida, né, a doutrina penal, desculpa, adere pouco a essa teoria subjetiva justamente pela dificuldade prática de diferenciar o autor do partícipe, e as teorias objetivas são tratadas pela dogmática, mas também não são as mais aceitas, porque dá soluções pouco eficientes na prática, tá? Agora, a gente tem, além desses dois conceitos vistos de autor, o conceito extensivo, o conceito restritivo, né, nas suas duas teorias ali, subjetiva e objetivas, a gente tem também o conceito restritivo de autor, mas que traz critérios objetivos e subjetivos mais claros para diferenciar autor de partícipe. E a esse conceito restritivo que nos dá subsídios subjetivos e objetivos mais claros, a gente chama de teoria do domínio do fato, tá? Que é talvez aí o conceito de autor ou a teoria de coautoria mais famosa dentro da dogmática penal, que esteve em alta aí durante muito tempo, continua em alta, mas que ficou muito famosa, principalmente em razão do julgamento do mensalão no STF, lá nos idos de 2010, 2000, por aí, né? Final dos anos 2000, início da década de 2010. Por quê? Foi uma teoria utilizada no julgamento do mensalão, mas foi uma teoria muito mal aplicada no julgamento do mensalão, né? Que gerou, inclusive, manifestação por escrito do professor Roxin, alemão, né, que, enfim, tomou conhecimento pelos professores brasileiros que vão para lá estudar, que estudam junto com ele, que trabalham com ele, e se manifestou dizendo, gente, STF, peraí, o que você está fazendo com a teoria que eu desenvolvi, né, não necessariamente criou propriamente, mas desenvolveu, né, com mais profundidade, está totalmente equivocado, né? Então, é a teoria mais famosa, digamos assim, dentro da dogmática penal, e é uma teoria muito utilizada no Brasil hoje, apesar de não especificamente prevista no nosso ordenamento, expressamente prevista no nosso ordenamento jurídico. E, bom, e por que é uma teoria muito difundida, muito estudada e bastante utilizada no Brasil, apesar de não adotarmos especificamente ela, né? Apesar do nosso código não prever expressamente ela. Porque ela
nos dá mais subsídios para diferenciar autor de partícipe com mais qualidade. Então, nos dá mais segurança na hora de responsabilizar adequadamente, de forma justa, autores e partícipes de condutas criminosas, tá? E por que que ela nos dá mais subsídios? Pelo que eu disse no início, nos dá critérios claros, objetivos e critérios claros, subjetivos, para diferenciar aquele que tem maior domínio do tipo, maior domínio do fato, daquele que tem menor domínio, deve ser apenado a menor, deve ser responsabilizado a menor, né? De forma mais branda do que em relação ao autor. Então, em linhas gerais, que critério objetivo é esse? É a vontade criadora do projeto de realização do tipo de injusto, né? Então, a gente parte da análise de quem manifestou vontade de criar um projeto delitivo para a realização do crime. E como critério subjetivo, a gente analisa a magnitude das condutas praticadas por aquelas pessoas para a realização do projeto do tipo de injusto. Então, vamos analisar duas coisas dentro da teoria do domínio do fato. Objetivamente, quem teve vontade, quem aderiu à vontade de realização do tipo, e, subjetivamente, quem e como atuou para a realização daquele projeto delitivo, tá? E vejam bem, essa teoria, com tantos critérios, e com critérios mais claros e objetivos, visa justamente diminuir o poder punitivo do Estado, visa restringir, por isso que essa teoria está inserida no conceito restritivo de autor, visa restringir aqueles que podem ser atingidos pela coautoria e pela participação. Porque o que se pretende, ou pelo menos o que deveria se pretender, toda vez que uma nova teoria é criada, uma vez que, né, novos conceitos são criados, novos desenvolvimentos teóricos são feitos, é restringir direito, o exercício do poder punitivo do Estado. Não é aumentar, porque o poder punitivo do Estado já é desmedido, já é, né, o Estado já pode fazer qualquer coisa em termos punitivos. O que a gente precisa criar é legislação e doutrina que tenha a capacidade de restringir o poder punitivo, senão a gente pode, no limite, atingir um estado de arbítrio total do poder punitivo, que atinge toda e qualquer pessoa ali que resvala, de repente, né, que tangencia uma prática criminosa. Tá? Então, para essa teoria do domínio do fato, autor é quem possui o domínio do fato criminoso, do tipo de injusto, ou seja, tem o controle dos atos executórios, de modo que pode ordenar ou pode fazer continuar ou interromper os atos executórios. E o partícipe é aquele que colabora com esse autor que tem o domínio do fato, que tem o poder de mando, que pode mandar parar ou continuar a execução delitiva. Então, o partícipe é quem atua junto, né, colabora com esse autor, mas sem possuir qualquer domínio do fato. Ou seja, não tem poder de mando ali, não pode dar continuidade ou interromper a execução desse tipo criminoso. Então, é por isso que esse partícipe, nesse contexto aqui da teoria do domínio do fato, deve ser responsabilizado e apenado de forma diferente, de forma reduzida. Em relação ao autor, justamente porque ele é basicamente um instrumento daquele que tem o poder decisório, tá? E a gente tem previsto na dogmática penal 3 formas de domínio do fato. Novamente, resgatando. A teoria do domínio do fato foi desenvolvida lá, né, na Alemanha, principalmente pelo Klaus Roxin. Existem alguns estudos anteriores a ele, né, do Welzel principalmente, mas é a partir da década de 60, ali, 1963, mais ou menos, que essa teoria é desenvolvida de forma profunda, né, aprofundada pelo professor Klaus Roxin, e é difundida não só na Alemanha, como em outros países, e isso chega no Brasil também, principalmente por meio de juristas e professores brasileiros que bebem da fonte lá e trazem isso para o Brasil, tá?
E essa teoria encontra no Brasil a sua máxima exposição, digamos assim, para o público geral, né, para os demais estudantes da área penal, com o julgamento do mensalão lá nos idos dos anos 2010, tá? Então, o professor Klaus Roxin trata de 3 formas de domínio do fato. Temos o domínio do fato por meio do domínio da ação, por meio do domínio da vontade e por meio do domínio funcional do fato. Então, o domínio da ação trata da autoria direta, então, aquele que domina a ação atua diretamente para a realização do tipo de injusto, então é uma autoria direta, mais fácil aí. Temos também a autoria por meio do domínio da vontade, e daí essa autoria se manifesta de forma mediata, é aquele que tem o poder de mando, né, que manda alguém, outra pessoa, um instrumento, executar o tipo de injusto, e temos também o domínio funcional do fato. E essa autoria do domínio funcional do fato se revela por meio da coautoria. Então, são várias pessoas que aderem ao mesmo desígnio para praticar um delito e divide funções ali para a prática daquele delito. Então, cada um colabora de uma forma para a realização do resultado típico. Exemplo mais, né, comum de literatura penal, crime de roubo. Então, todos, 3 pessoas, 3 agentes querem praticar um crime de roubo, aderem à conduta criminosa, um adere à vontade do outro, e eles dividem funções para a prática desse crime de roubo. Então, um vai dirigir o carro, o outro vai entrar na agência bancária armado, vai render o segurança, e o outro vai subtrair o dinheiro ali do caixa, enfim, da agência. Então, são 3 pessoas que aderem à vontade criminosa e partilham funções para a realização do resultado. Esse é o domínio funcional do fato. Então, todos têm domínio de uma parte da execução e realizam um resultado típico. Essa é a coautoria, ou então também chamada de coautoria delitiva. Como já pincelamos, o domínio da ação se manifesta por meio da autoria imediata. Então, quem tem a vontade de realizar o tipo de injusto vai lá com suas próprias mãos e diretamente realiza aquele tipo. E então, para o domínio da ação, o autor é aquele que realiza todos os elementos do tipo de mão própria, sem coação ou outra interferência. Caso, sei lá, dá para a gente pegar qualquer crime que tenha aí um autor que deseja o resultado e que realiza, sei lá, um crime de furto. Né? Uma pessoa deseja subtrair coisa alheia móvel, adere a essa vontade, vai lá e, com a sua própria mão, furta um objeto de outra pessoa. Autoria direta, essa pessoa tem o domínio da ação. Deseja realizar o tipo de injusto e, por si, vai lá e realiza. Já o domínio da vontade, como tratamos, é aquela pessoa que é o autor imediato da conduta criminosa. Então, vai pensar, vai, né, estabelecer o projeto daquele projeto de tipo de injusto e vai, enfim, atua diretamente para a realização do tipo de injusto, então é uma autoria direta, mais fácil aí. Temos também a autoria por meio do domínio da vontade, e daí essa autoria se manifesta de forma mediata, é aquele que tem o poder de mando, né, que manda alguém, outra pessoa, um instrumento, executar o tipo de injusto, e temos também o domínio funcional do fato. E essa autoria do domínio funcional do fato se revela por meio da coautoria. Então, são várias pessoas que aderem ao mesmo desígnio para praticar um delito e divide funções ali para a prática daquele delito. Então, cada um colabora de uma forma para a realização do resultado típico. Exemplo mais, né, comum de literatura penal, crime de roubo. Então, todos, 3 pessoas, 3 agentes querem praticar um crime de roubo, aderem à conduta criminosa, um adere à vontade do outro, e eles dividem funções para a prática desse crime de roubo. Então, um vai dirigir o carro, o outro vai entrar na agência bancária armado, vai render o segurança, e o outro vai subtrair o dinheiro ali do caixa, enfim, da agência. Então, são 3 pessoas que aderem à vontade criminosa e partilham funções para a realização do resultado. Esse é o domínio funcional do fato. Então, todos têm domínio de uma parte da execução e realizam um resultado típico. Essa é a coautoria, ou então também chamada de coautoria delitiva. Como já pincelamos, o domínio da ação se manifesta por meio da autoria imediata. Então,
quem tem a vontade de realizar o tipo de injusto vai lá com suas próprias mãos e diretamente realiza aquele tipo. E então, para o domínio da ação, o autor é aquele que realiza todos os elementos do tipo de mão própria, sem coação ou outra interferência. Caso, sei lá, dá para a gente pegar qualquer crime que tenha aí um autor que deseja o resultado e que realiza, sei lá, um crime de furto. Né? Uma pessoa deseja subtrair coisa alheia móvel, adere a essa vontade, vai lá e, com a sua própria mão, furta um objeto de outra pessoa. Autoria direta, essa pessoa tem o domínio da ação. Deseja realizar o tipo de injusto e, por si, vai lá e realiza. Já o domínio da vontade, como tratamos, é aquela pessoa que é o autor imediato da conduta criminosa. Então, vai pensar, vai, né, estabelecer o projeto daquele projeto de tipo de injusto e vai, enfim, contratar alguém, vai coagir alguém, vai instrumentalizar alguém para a prática delitiva. Então, vai se utilizar de um instrumento, de um longa-manos, para execução do projeto que ele pensou. Então, ele é um mandante, ele está por trás, ele não vai botar a mão na massa, mas vai utilizar outras pessoas para botar a mão na massa por ele, para executar esse projeto delitivo que ele pensou, que ele tem poder, né? Então, ele, o mandante, tem o poder de dar início ou de paralisar a execução, uma vez que as outras pessoas são apenas instrumentos dele. E existem 3 formas de instrumentalização de pessoas para serem executores dos crimes. Existe a coação, o erro ou, então, a utilização de aparatos organizados de poder. A coação se dá pela utilização de violência ou de grave ameaça para instrumentalizar alguém à prática do delito. E a coação irresistível está prevista lá no artigo 22 do Código Penal brasileiro. Se a coação for irresistível, né, se a violência ou a grave ameaça forem irresistíveis, esse instrumento, esse executor que está executando o delito a mando de outra pessoa, que é o autor imediato, é impunível, né, não será responsabilizado penalmente, e o autor imediato tem a pena agravada nos termos do artigo 62, inciso 2 do Código Penal. Agora, se a coação moral, né, se a coação for resistível, o instrumento também responde pelo crime, né, de forma diferenciada, mas responde pelo crime. Agora, existe a outra espécie de domínio da vontade que se dá por meio de erro. Então, o mandante, né, aquele que tem o domínio do instrumento, utiliza essa pessoa, utiliza da ignorância ou da falta de representação sobre um fato ou proibição desse instrumento para a execução do delito. E esse pode ser um erro de tipo ou um erro de proibição. Se o erro é inevitável, esse instrumento essa pessoa que é utilizada como instrumento é impunível, não será responsabilizado penalmente, e o autor imediato tem também a pena agravada, assim como acontece ali na coação. E a terceira espécie de domínio da vontade é executada por meio dos aparatos organizados de poder. Então, são os casos em que temos uma organização verticalmente estruturada, né, em que a gente consegue individualizar a função de cada pessoa dentro desse aparato organizado, e essa organização precisa ser ilícita, né, precisa estar dissociada da ordem jurídica. Não pode ser uma organização empresarial, por exemplo, porque uma organização empresarial está ligada ao direito, né, é uma organização lícita que funciona dentro do direito regularmente. Então, é preciso que seja uma organização criminosa, não lato sensu, né, não pensando especificamente no tipo penal da organização criminosa, mas precisa ser uma organização que esteja à margem da lei, verticalmente estruturada, porque eu preciso ali conseguir entender quem está na chefia, né, dessa organização, quem são os executores, quem são ali os outros funcionários dessa organização, e é preciso que essa organização também tenha fungibilidade de executores. Então, que as pessoas ali que fazem parte, que vão executar as práticas criminosas a mando dos chefes, digamos assim, precisam ser fungíveis, né? Eu posso trocar, posso, enfim, despender da atuação desse executor e isso não vai alterar o funcionamento da organização, não vai prejudicar o funcionamento da organização de qualquer modo, né? Pensando numa estrutura aí de organização criminosa para tráfico de drogas. Então, eu tenho lá os chefes do tráfico de drogas, tenho quem vai, né, vai fazer o varejo, a venda da droga no varejo, tenho quem vai cuidar do financeiro, tenho quem vai cuidar do armamento, né,
da munição, tenho quem vai cuidar da comunicação dentro dessa organização criminosa. Enfim, eu consigo identificar a função dessas pessoas, só que quem está lá na ponta, fazendo a venda, fazendo o varejo, né, a venda a varejo da droga, essas pessoas, esses executores têm que ser fungíveis, então eu posso substituir um pelo outro e isso não vai fazer diferença nenhuma para a organização, tá? Então, esses são casos em que os executores são meras engrenagens de uma estrutura automática que funciona sozinha, que funciona por si. Então, cada pessoa dentro dessa organização vai ser responsabilizada de determinada forma, ou como autor, né, a depender do poder exercido ali dentro, ou então como partícipe, tá? Novamente dizendo, essa classificação aqui de domínio da vontade para aparatos organizados de poder não se aplicam a organizações empresariais lícitas, justamente porque um dos requisitos para isso é que essa organização funcione à margem da lei, tá? E temos, por último, né, como uma forma de domínio de autoria, o domínio funcional do fato, que se traduz como a coautoria ou a autoria coletiva também. Então, a gente tem, naquele exemplo do roubo que eu dei, 2 ou mais agentes atuando de forma coordenada em divisão de tarefas para realizar o tipo penal. Então, a vontade autônoma de cada um desses agentes contribui com o comportamento do outro. Então, todos aderem a uma vontade, né, a uma vontade recíproca de praticar aquele tipo de injusto, repartem as funções e cada um colabora de uma forma para a realização do resultado típico, tá? Então, existe ali uma imputação recíproca desses agentes, então cada agente responde pelos fatos praticados pelo outro, justamente porque há um ajuste prévio de vontades, e há, né, para que a gente trate cada uma dessas pessoas como autor, é necessária a prática de um ato relevante para a realização típica, tá? E aqui a gente depois entra numa discussão de coautoria ou, né, concurso de agentes e ações neutras. Então, existem pessoas que praticam algumas ações que são entendidas como neutras por ordenamento jurídico, mas que podem tangenciar aí uma prática delitiva, depois a gente vai ver isso. Então, resgatando para a gente finalizar esse primeiro bloco da aula, dentro da teoria do domínio do fato, nós temos 3 formas de concurso de pessoas. Temos por meio do domínio da vontade, domínio da ação, depois que se traduz na autoria imediata, depois domínio da vontade, que se traduz pela autoria mediata, por meio, né, da instrumentalização de pessoas, que pode se dar por coação, erro ou estruturas organizadas de poder, e temos, por último, o domínio funcional do fato, que se traduz por meio da coautoria, em que todos são coautores, todos ali aderem àquele intento delitivo e repartem as funções ali para a realização do resultado típico. Eu disse que eu ia terminar esse primeiro bloco, mas aqui só para a gente fechar a teoria do domínio do fato. Apesar do domínio da vontade, lá, né, a autoria imediata, na forma de estruturas organizadas de poder, não se aplicar em estruturas empresariais, existe uma parte da doutrina que entende que a teoria do domínio do fato, ou, melhor, na sua modalidade de domínio da vontade, né, de autoria imediata, se aplica ao âmbito empresarial, ou seja, a estruturas empresariais lícitas, né, que estão dentro da lei, né, que aderem à lei, quando se verificam 3 requisitos. Então, quando houver risco do executor, ou seja, do instrumento da ordem, perder a sua função e isso gerar grande prejuízo econômico-financeiro para ele, para o executor. Quando o executor enfrentar dificuldade de ser absorvido pelo mercado de trabalho em função de nível equivalente àquela função desempenhada na empresa, pela qual ele foi cooptado, né, para práticas delitivas. E quando o seu desligamento da empresa, né, o desligamento do executor desse instrumento da empresa não causar prejuízo financeiro ou técnico à organização empresarial. Então, a presença de todos esses requisitos é capaz de configurar pressão suficiente para que o homem de trás, né, aquele que manda o executor executar alguma coisa, para que o homem de trás instrumentalize o executor, para que ele tenha certo controle sobre esse executor, sobre esse instrumento, e isso é capaz de colocá-lo na posição de autor e não partícipe, né? Então, quando a gente pensa em crimes praticados dentro do âmbito empresarial, né, da criminalidade econômica, pode ser que aquele em posição de dirigência, de chefia, de coordenação, venha a ser responsabilizado como autor por crimes executados, praticados, né, por subordinados, quando estiverem verificados esses requisitos
que eu coloquei nessa tela. Então, houver risco do instrumento, do executor, perder a sua função e isso gerar prejuízo financeiro e econômico, então você é mandado embora, perder o trabalho, se não executar a ordem do superior hierárquico. Se o executor enfrentar dificuldade de ser absorvido pelo mercado de trabalho na mesma função que ele exerce, né, com o mesmo salário que ele tem na empresa em que ele está sendo pressionado a praticar alguma conduta delituosa, e quando o desligamento desse instrumento, desse executor, não fizer diferença nenhuma, não gerar impacto, né, negativo para a empresa, nem financeiro e nem técnico. Tá? Então, existe uma parte da doutrina que entende que existe essa possibilidade, sim, de se aplicar a autoria imediata para dirigentes, chefes, coordenadores, enfim, administradores, se vistos, né, se verificados, melhor dizendo, esses requisitos. E já voltamos para o nosso próximo bloco para finalizar concurso de pessoas. Já passamos um pouquinho aqui dos 30 minutos, mas vai dar tudo certo. Até daqui a pouco.